Boa noite, pessoal. A graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida neste dia. Hoje, dia 22 de março, às 19 horas, nós iniciamos o nosso culto de louvor e adoração na Igreja Batista Nova Jerusalém, em Cruzeiro. No entanto, hoje, diante do quadro que nós estamos vivendo na nossa nação, estamos temporariamente com os cultos presenciais nos templos suspensos. E então queremos aqui pensar um pouquinho na palavra de Deus. Nos últimos meses nós temos trabalhado a carta de 1 Pedro aos domingos à noite. Todo domingo às 19 horas nós temos trabalhado lições preciosas de Pedro para as nossas vidas. Temos pensado um pouquinho naquilo que Pedro nos deixou com o seguinte tema: nos passos de Jesus. E hoje chegamos ao capítulo 4, os versos 7 ao 11. Domingo passado a nossa reflexão foi no capítulo 4, de 1 a 6. E hoje chegamos então no capítulo 4, versículo 7 até o versículo 11. Antes, queremos agradecer ao nosso Deus, colocando assim as nossas vidas diante do Senhor. Pai, muito obrigado por este dia que o Senhor nos concedeste. Te pedimos, ó Deus, o cuidado do Senhor sobre a nossa nação, ó Deus, sobre vidas, sobre famílias, o cuidado do Senhor sobre a tua igreja, Igreja Batista Nova Jerusalém, a cada um dos teus filhos, onde quer que estejam nesta hora, nos seus lares, ou quem sabe no trabalho, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, as suas vidas neste momento, e que cada um de nós, ó Deus, possamos estar diariamente fazendo o nosso culto devocional, colocando as nossas vidas nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor está cuidando das nossas vidas, cuidando da nossa nação. Por isso, Deus, nós colocamos nas tuas mãos todas as nossas vidas, toda a comunidade de Cruzeiro diante do Senhor, cada morador, cada família nas tuas mãos, idosos, enfermos. Toma-os, ó Deus, nas tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, e colocamos nesta hora a reflexão de tua palavra diante de ti neste momento, Pai, no nome de Jesus. Amém. Lembrando aos nossos amigos, nossos irmãos, que até o próximo dia 1º nós estamos com as nossas atividades no templo suspenso, e não deixe de fazer o culto doméstico. Separe alguns minutos com a sua família todos os dias e faça o culto doméstico. Ore por nossa nação. Nas nossas redes sociais nós temos horários de estarmos orando. Então vamos estar diante do Senhor. Não esqueça, e esteja diante do Senhor clamando por nossa nação, para que o agir de Deus esteja acontecendo na nossa nação, assim como nós temos visto constantemente. Toda permissão de Deus, nós sabemos que tudo que tem acontecido é permissão de Deus. Então esteja diante do Senhor. Abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você está. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 ao 11. Diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom disperseiro da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 ao 11. A conduta da igreja diante do fim dos tempos. Esses versículos mostram exatamente a nossa conduta, a conduta da igreja diante do fim dos tempos. Sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo, isso é fato. Por isso que de forma devemos nos comportar à luz do fato de que a consumação está próxima, de que a vontade do Senhor está se cumprindo diariamente em nossas vidas. Esses versículos 7 ao 11, Pedro nos mostra nessa passagem, e ao mesmo tempo ele nos instrui sobre aspecto básico da nossa conduta. Logo no versículo 7, nós temos uma forma de oração. Oração, devemos ser criteriosos, sóbrios, vigilantes. O alerta de Pedro: olha, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações.
Pedro disse que Cristo está pronto para julgar os vivos e os mortos, ou seja, alguns crentes haviam morrido, o que pode ter atraído alguns escarnecedores naquele tempo de Pedro. E Pedro então afirma: ora, o fim de todas as coisas está próximo. A palavra fim aqui significa de fato consumação, realização, um objetivo alcançado. Nesse contexto, refere-se nitidamente à segunda vinda de Cristo. Assim, nós podemos ter essa certeza da palavra de Deus, que os dias que nós estamos vivendo é exatamente a palavra dele se cumprindo diariamente. Também nesse versículo nós temos o verbo próximo, que indica um processo consumado, ou seja, a volta de Cristo, que pode até ocorrer a qualquer momento. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 49, nós vemos que o Senhor Jesus nos mostra isso. Infelizmente, hoje, muitos zombam e muitos chamam isso de loucura. No entanto, já se passaram quase 2000 anos e Jesus ainda não voltou. É a frase de muita gente nos nossos dias hoje. Como alguém pode dizer que o fim de todas as coisas está próximo? Pedro tem essa resposta. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 ao 10, ele diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis escarnecer, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um espreitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 2 Pedro capítulo 3, versículos 8 ao 10. Está exatamente o fato que a palavra de Deus realmente narra. O que tais escarnecedores não percebem e não percebiam naquele tempo, porque a visão do tempo de Deus é diferente da nossa. 1000 anos para o Senhor é como um dia. Além disso, Ele não deseja que nenhum dos seus filhos pereça. Jesus deseja que todos se salvem. Portanto, é necessário hoje sobriedade, vigilância constante, pois esses são dias cruciais que nós estamos vivendo. O resultado está aí para todos os vivos verem. O coronavírus é um dos evidentes sinais da volta de Jesus. O fim está próximo. Em segundo lugar, nós vemos os versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9, o cristão deve glorificar a Deus através do amor. Ele nos mostra comunhão. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Aqui nós podemos observar, Pedro diz que o amor na vida do cristão tem que ser intenso. E o termo intenso aqui denota um esforço máximo dos músculos de um atleta durante a corrida. Ou seja, o amor bíblico muitas das vezes é mais que uma questão de trabalho, atitude ou de sentimento. Trata-se de um esforço contínuo, algo que precisamos desejar intensamente. E aí ele diz que o amor cobre multidões de pecados. Provérbios, no capítulo 10, versículo 12, ele faz uma referência lá no Antigo Testamento. Ele fala que o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, 12. Então a palavra cobrir significa ocultar ou esconder. Ou seja, isso não quer dizer que o amor ignora a realidade do pecado. Ao contrário, a única solução para o pecado é o perdão, e o amor nos motiva a perdoar. Ou seja, o amor edifica. No versículo 9, ele tem uma espécie de ordem: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Hospitaleiro aqui traz a ideia de amigos de estranhos. O que Pedro está dizendo é que o cristão, ele não abre apenas a porta do seu coração, mas também a sua casa. Ou seja, a igreja primitiva é o retrato dessa realidade. A igreja primitiva, ela mostra exatamente como
essa prática aqui, Pedro tendo esse conhecimento, essa certeza no coração dele. Nós podemos olhar lá em Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. A igreja era composta de irmãos e irmãs cristãos que gostavam de partilhar o que possuíam. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo mais do que nunca do que a igreja mostrar o que é ser igreja. Não é simplesmente reunir em um determinado local, mas são as nossas vidas diariamente, sendo sal da terra e luz do mundo. Atos 2, 42 a 47 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Fato, realidade do que é ser igreja. Mais do que nunca hoje, precisamos resgatar essa realidade nos nossos corações. E os dois versículos finais desse bloco de versículo aqui são o 10 e o 11, que nos fala servir aos outros com a conduta cristã, a conduta de Cristo, aquilo que Ele mostrou para cada um de nós. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. É o versículo 10. Servir aqui traz a ideia realmente de servo, ou seja, aquele atendente doméstico. Cada cristão deve colocar o dom que recebeu a serviço de todos, porque todo cristão é um disperseiro da multiforme graça de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E ele continua nesse versículo 10 declarando: como bom disperseiro da multiforme graça de Deus. Ou seja, disperseiro aqui denota a ideia, a realidade daquilo que era utilizado para o administrador do lar, dos afazeres do lar. Alguém que possuía a responsabilidade de atender os negócios do mestre e, sobretudo, servir à mesa. Isso é possível porque todo cristão ele recebeu o dom com os quais podem servir aos outros. E aí nós temos o termo multiforme, que traz a ideia de muitas cores. O termo implica uma grande variedade de dons dentro de uma comunidade cristã. Paulo encorajou o jovem Timóteo a ser fiel no uso de seus dons espirituais. Segundo Timóteo 4,14, ele mostra isso para a gente. E no versículo 11, ele encerra dizendo: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Pedro dividiu o serviço cristão em duas categorias gerais aqui: aquele que fala e aquele que serve. Nitidamente, nós temos essa realidade aqui aos nossos corações: o que fala e o que serve. Quem fala deve ministrar através da pregação, do ensino, do aconselhamento, do discernimento. Quem serve ministrará também através de áreas como administração, oração, misericórdia. No entanto, ambos os grupos funcionam através da dependência graciosa da provisão de Deus. Atos capítulo 6, versículo 2 ao 4. Ambos estão diante da providência de Deus ou da dependência de Deus. E aí ele encerra esse versículo 11: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqueles que servem deverão fazê-lo pela força de Deus, o que aponta para a total dependência do Altíssimo. Deus é uma fonte abundante de força para tudo que Ele nos manda fazer. Portanto, hoje, querido, Pedro está dizendo: ora, o fim está próximo. As coisas estão se afunilando. O rei está chegando. O rei está voltando. Não adianta viver a vida do nosso jeito. Não adianta viver a vida do seu jeito. Em vez disso, pergunte a si mesmo: você está vivendo de tal forma que os outros consigam ver quão grande é o seu Deus?
Você está dependendo dele diariamente? Você está vivendo realmente uma vida constante na presença dele? E sobre o seu amor pelos outros cristãos? Além disso, de que forma você tem administrado os dons que Deus lhe confiou? Sua vida deve estar sempre pronta para a realeza. O Rei está voltando. Não deixe que a vinda do Rei da Glória encontre você despreparado. Você está preparado nesta noite, neste dia, para se encontrar com o Rei da Glória? Convido você a pensar nas palavras de Pedro. O Rei está voltando. Por isso, querido, hoje, a certeza do fim de todas as coisas deve tornar o crente mais zeloso nas diversas áreas da vida, esperando o grande dia. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada por Cristo Jesus. Seja dependente de Cristo Jesus. Não viva por si só. Coloque a sua vida, a sua esperança no Senhor Jesus. Não tenha medo, não se apavore, não deixe que as circunstâncias à sua volta deixe você perder o sentido da vida. Confie tão somente no Senhor. Entregue a sua vida nas mãos dele. Pai, te louvamos, te bendizemos por este tempo e pedimos, ó Deus, a Ti, que o Senhor continue cuidando das nossas vidas, da nossa nação, sarando, ó Deus, vida. Sabendo, ó Deus, que neste tempo estaremos enfrentando tribulações das mais variadas, mas temos certeza de que o Senhor é o Deus presente conosco todos os dias, todos os momentos. Por isso, almejamos estar perto de Ti, Pai. Que o Senhor nos abençoe. Amém.